Queridos irmãos, a paz do Senhor, seja bem-vindo mais uma vez a esse vídeo, né? Que é realmente, todos eles são importantes. Os irmãos vejam que eu estou contando a minha experiência, o que Deus pode fazer com uma pessoa que deixa de lado os seus interesses para se entregar a Jesus para fazer o seu trabalho. Uma pessoa tão limitado quanto eu. E ainda sou limitado ainda. Muito limitado. Bem, irmãos, como eu disse, aquela igreja era uma igreja amorosa, dava muito fruto. E na época do pastor Paulo Stabner, meu amigo, pastor Gustavo Pires, meu amigo, o outro que era tesoureiro, eu esqueci o nome dele agora, todos eram meus amigos. E depois eu fiquei sabendo que o pastor Paulo, que era o dirigente da missão, ele falou para uma pessoa assim, olha, se o Rocha tivesse mais um pouco de escolaridade, eu ia ordenar ele ao ministério. Por quê? Eu lia bem, mas como naquela época, né, eram as pessoas que instruía, e muito depois, agora, às vezes os pastores agora, eles querem que encher, eles mesmo querem que encher a ficha das pessoas. Né? Tudo bem, o importante para a gente é ver a pessoa, a alma na igreja. Né? Essa pessoa que está me filmando aí, né, é um dos meus filhos na fé aqui, e foi batizado, graças a Deus, mas não foi eu que tinha ficha de batismo dele. Então, pastor, quando chegava lá, aquele monte de ficha de batismo, tudo instrutor, irmão Rocha, instrutor Rocha, instrutor Rocha. Mas eles viam a minha letra lá, que na realidade era garrancho. Aí, puxa vida, né? Se ele tivesse um pouco mais de instrução, eu ordenaria ele no ministério. Mas, irmãos, eu não tinha condição de ser ordenado ao ministério, mesmo que ele quisesse colocar no ministério. Eu não tinha condições. Só que na época eu não entendia. Depois eu fui entender, graças a Deus, que o pastor Paulo não me colocou no ministério. Eu orei a Jesus e creio que ele colocou as mãos sobre mim naquele dia. Realmente eu não tinha condição. Bem, e aí aquela igreja evoluiu muito, graças a Deus, para a honra e glória de Deus. Mas aí, como eu disse, né, o diabo não dorme. Eu tinha tido algumas experiências pequenas com pessoas endemoniadas, acho que duas experiências. Estou lembrando das duas experiências agora. E um dia nós saímos da escola sabatina, terminou a escola sabatina, segunda hora, mais ou menos 11h30, e os irmãos muito amorosos uns com os outros ficavam ali conversando na porta da igreja, e ali era difícil. Podia ser culto de domingo à noite, de quarta-feira. Nós saímos da igreja ali para desmanchar aquele bolo ali fora, era difícil, né? Porque nós éramos muito unidos mesmo. E um desses dias, um sábado, nós estávamos por ali conversando, aí chega uma senhora.
Aí falou assim, olha, vocês vão na casa de uma pessoa assim para fazer uma oração? Porque eu estou com minha prima lá em casa e ela recebe o espírito da avó dela. E essa menina não tem descanso. Então, ela já esteve na casa de alguns parentes e eles não quiseram mais ela em casa, coisa e tal. E eu fiquei com dó, trouxe aqui para casa. Aí, se vocês forem fazer oração, eu estou perguntando porque a situação lá, a gente está sofrendo muito. E não é da agora que ela está assim, não. Vocês vão? Eu falei, vamos. Que hora? 3 horas, 3 horas, 3h30, nós vamos chegar lá. E ela morava logo assim perto, não era longe. Os irmãos também não moravam longe uns dos outros, então era fácil para a gente reunir. E aí nós fomos. Aí o barraco deles era assim mais no fundo, depois construiu uma casa boa, assim mais lá no fundo, e tinha uma cerca de arame, né? Não tinha muro na casa. Aí nós chegamos lá. Aí ela foi lá e trouxe a moça. A moça tinha 20 anos. Foi lá e trouxe a moça. Irmãos, amigos, quando nós olhamos para aquela moça, só se vê na situação em que as hostes satânicas colocou aquela pobre coitada. A moça tinha um olho aberto e outro quase fechado. A moça tinha uma perna mais fina do que a outra e maior do que a outra. Aquele trem mais esquisito. Aí chegamos ali, a gente não tinha experiência, irmãos. Eu não tinha experiência, os irmãos também não. Aí, ficamos por ali, coisa e tal, tal, tal. Aí ela falou assim, ó, todo dia o espírito da avó dela chega. Vem. Aí, irmãos, não veio. Nós estávamos por ali, ficamos por ali, aí lemos uma passagem bíblica, não lembro se nós fizemos oração. Acho que fizemos oração e saímos. Quando nós estávamos já chegando na rua e passando lá na cerca de arame que eles tinham, aí o homem da casa, chegou, vem cá, chegou. Aí nós voltamos. Aí nós voltamos. Irmãos, aí eu falei assim, estava olhando assim, eu falei, ô Satanás, por que você está enganando essas pessoas? O bicho deu uma risada. Deu uma risada. Tem 18 anos que eu estou enganando esses trouxas. Ó, irmão. Três legiões de demônio no corpo dessa moça. 3 legiões. E lá estava nós. Com uma empreitada tão séria daquela. Diante de uma situação que nós não tínhamos nenhum preparo, não tinha experiência. E naquele momento,
começou uma guerra. Naquele momento ali começou uma guerra. Que durou mais ou menos 8 meses. 8 meses. O homem, dono daquela casa, chamava-se João, o Alberto. Aquela casa era a casa onde o bispo vinha, o padre, o bispo vinha, quando ele vinha fazer celebração naquele bairro, era a casa onde é que eles ficavam. A sala dele era bem maior do que essa aqui. Aqui não dá para vocês verem o tamanho, não, mas aqui é pequeno. Aqui deve dar uns 5,80 m por uns 2,80 m por aí. Mas a sala dele era bem maior. E eles eram muito católicos. Então, em cima, assim, perto do teto, era rodeado de imagem, de rosário, de imagem, de tudo enquanto é santo, de todo jeito. Era rodeado assim tudo. E aí iniciou essa guerra. Nós já estávamos nessa igreja agora com um número mais ou menos de 100 pessoas. E a igreja toda mobilizou, entrando nessa guerra. Quando terminou essa batalha, graças a Deus que Jesus triunfou. Mais ou menos umas 100 pessoas. Humanamente falando, tinha 2. Eu, irmão Rocha aqui, e o irmão Marcos Antônio, que era o dirigente. Agora eu já era dirigente lá comigo. Começou mais um. E os outros foram. Quando viu, foi afastando, e afastando, afastando, afastando. Eu falo, não, gente, mas Jesus prometeu, ele prometeu. Em meu nome expulsarão demônios, mesmo que eu não tinha experiência, sabe? Mas eu firmei, Jesus prometeu aqui, então eu não vou desistir. E juntou outro irmão comigo. No próximo vídeo você vai ver como foi o andamento dessa luta e como ela acabou. Até lá.